Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de proporções realmente cósmicas, tirada do livro de Urântia. Vamos explorar a jornada extraordinária de um ser divino para ganhar o direito de ser soberano, não por decreto, mas pela experiência. Uma experiência vivida lá no fundo da sua própria criação. E essa é a pergunta que fica no ar, não é mesmo? A fonte sugere que o poder de verdade não é simplesmente dado de mão beijada. Ele tem que ser conquistado na experiência direta. É uma jornada de empatia, numa escala que, olha, é difícil até de imaginar. Para a gente entender essa jornada toda, nós dividimos a exploração em 5 partes bem claras. Vai ser o nosso mapa para a gente não se perder nessa história incrível. Ok, vamos lá. Tudo começa com um mandato divino. A fonte explica que cada filho criador, como Michael de Nebadon, precisa cumprir uma série de missões bem específicas antes de poder assumir o controle total do seu universo. E olha, isso não é opcional não. É uma parte fundamental, intransferível, do desenvolvimento dele como soberano. O conceito-chave aqui é esse termo, auto-outorga. Pensa nisso como o jeito radical que um criador encontra para viver na pele a vida de uma de suas próprias criaturas. É basicamente a reta final da sua formação, a passagem definitiva da teoria para a prática, do saber para a sabedoria. E essa analogia aqui é perfeita. Imagina só o herdeiro de uma empresa gigante. Para governar com compaixão e entendimento de verdade, ele não fica só na sala de diretoria. Não, ele vai para a linha de frente, trabalha em cada setor, sente na pele as dificuldades e as vitórias de cada funcionário. O princípio é exatamente esse. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. A justiça divina pode ser algo que já vem com ele, mas a misericórdia, a compaixão, isso tem que ser aprendido com a experiência. Essas 7 encarnações foram desenhadas para transformar um governante justo num governante que realmente compreende, forçando-o a ver as coisas pelo ponto de vista da criatura, de dentro para fora. Ok, então vamos para a jornada em si, ver como isso tudo aconteceu na prática. As primeiras 4 missões já definem um padrão e, olha, elas cobrem um período de tempo que é quase impossível de imaginar. Olha só para essa linha do tempo. A gente não está falando de alguns séculos, nem de milênios. A jornada do Michael se estende por quase 1 bilhão de anos. A paciência, a escala disso tudo, é de tirar o fôlego. É uma dimensão cósmica mesmo. E essas foram as primeiras 4 paradas dele. Em cada uma, ele já chegava como um adulto pronto da ordem específica que ele escolhia. Ele serviu como um Melquisedeque, que é um tipo de mestre espiritual superior, depois como um Lanonandek, um administrador de sistema para lidar com uma rebelião, um filho material, que é como um redentor planetário, e por fim, como um serafim, um anjo conselheiro. Cada missão deu a ele uma visão única da sua imensa criação. Bom, depois de passar pela experiência desses seres espirituais mais elevados, a jornada de Michael começa a se aproximar, a chegar mais perto da nossa realidade, a das criaturas que evoluem. E aqui a coisa fica bem interessante. Na 5ª missão, ele não foi para um mundo distante, não. Ele apareceu direto na sede do superuniverso, já como o espírito mortal que tinha, digamos, zerado o jogo, completado a jornada. Lá, com o nome de Eventod, ele viveu entre essas almas como um igual. A 6ª vez foi num estado que o livro chama de moroncial. É tipo um estado intermediário, sabe? Entre vida material que a gente conhece e o estado de espírito puro. Essa experiência cimentou de vez a transformação dele de um criador distante para um companheiro que entende todos os seus seres. E tudo isso, toda essa jornada de 1 bilhão de anos, nos leva ao grande final, a 7ª e última missão, a mais arriscada, a mais profunda de todas. E o palco para esse ato final? O nosso próprio mundo, conhecido lá fora como Urântia. Essa comparação aqui deixa tudo claríssimo. O risco era absurdo. Em todas as outras 6 vezes, ele chegou como um ser adulto, poderoso, totalmente formado. Mas aqui na Terra, ele abriu mão de tudo isso. Ele escolheu nascer como um bebê, indefeso, para viver a experiência humana desde o comecinho, do jeito mais frágil e vulnerável possível. E para se ter uma ideia da importância disso, por 35 mil anos, o universo inteiro de Nebadon ficou de olho aqui no nosso pequeno planeta. Todas as inteligências sabiam que o soberano delas estava prestes a embarcar na sua missão mais perigosa de todas. E olha, isso não era um disfarce de jeito nenhum. Foi uma vida humana de verdade. A fonte deixa claro que ele nasceu e foi criado exatamente como qualquer outra criança daquele tempo. Foi o ato máximo de empatia, viver a nossa vida não como alguém de fora olhando, mas como um de nós, participando de tudo, do nascimento até à morte.
Então tá, depois de 1 bilhão de anos, depois de 7 vidas incríveis, qual foi o resultado? O que é que mudou, tanto para Michael quanto para o universo dele? O resultado não foi ter mais poder, mas um poder com uma qualidade totalmente diferente. Ele não aprendeu isso lendo o manual. Ele conquistou cada uma dessas qualidades na prática. A compaixão, a misericórdia, agora não eram mais conceitos, eram reais, vividas e profundamente entendidas. E com a missão cumprida, as mais altas autoridades do universo deram o selo de aprovação, por assim dizer. Ele conquistou o direito definitivo de governar com autoridade total e ilimitada. Agora, a soberania dele não era só de nascença, era validada pela experiência. E essa talvez seja a transformação mais bonita de todas. Ele não era só um criador ou um governante, ele se tornou um amigo. Um amigo que entende cada ser do seu universo, do anjo mais elevado ao mortal mais humilde. E assim que essa história cósmica termina, deixando uma reflexão muito forte para a gente. Se o próprio Criador de um universo precisa viver entre as suas criaturas para poder governar com compaixão, o que isso nos diz sobre a natureza da verdadeira liderança? É uma ideia que vai muito além das galáxias e toca bem fundo na gente. Fica aí a reflexão.